Olá, seja muito bem-vindo, né, a mais uma aula aqui no canal AZ Matemática com o professor Alex, neste caso sobre limites trigonométricos, né? Estou falando da playlist Análise Matemática. Bom, para esta aula 12, trago o exercício 233, como podem ver aí, não é? Bom, antes de começarmos aqui a resolução deste exercício, peço que para o vídeo procure o retângulo vermelho aí embaixo, né? De forma a subscrever-se aqui no meu canal, uma forma de me ajudar a crescer e é também uma forma de ficar atualizado, né? Em termos de todas as aulas que o canal vai disponibilizando, né, ao longo do tempo. Bom, sem perder mais tempo, temos aí o limite de x tendendo a zero de tangente de x menos sin de x sobre x ao cubo. Bom, como eu venho dizendo, né, eu vou dizer mais uma vez, em todos os limites, a primeira coisa que temos que fazer é determinar o tipo de indeterminação, como substituindo, não é, o valor da variável na expressão. Neste caso, nós temos x tendendo a zero, significa que, ou nós temos x na nossa expressão, devemos substituir pelo valor da sua tendência, neste caso tende a zero. Então significa que teremos que tangente de zero é zero, menos seno de zero também é zero. Então significa que teremos zero menos zero, isto vai nos dar zero, não é? Isto dá-nos simplesmente zero. Então zero ao cubo, não é? Substituímos x por zero, então vamos ter zero ao cubo, isto vai nos dar também zero. Então significa que temos aí uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, feito isso, vamos efetuar transformações, né, na nossa expressão, de modo a simplificar, ou, neste caso, que é o limites trigonométricos, aplicar o limite notável de seno. Bom, para começar, não é, temos que ter em conta, não é, este conhecimento, não é, das relações trigonométricas. Quando temos tangente de x, não é, é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, significa que na nossa expressão nós temos tangente de x, podemos substituir, não é, por seno de x sobre cosseno de x. Então, falo concretamente desta expressão tangente de x, podemos substituir por seno de x sobre cosseno de x. Então, significa que teremos aqui limite de x tendendo a zero de, sinal de fração aqui, seno de x sobre cosseno de x menos o seno de x. Este estamos a manter, não é? O nosso denominador é x ao cubo. Certo? Certo. Bom, uma vez que nós podemos perceber aí, temos subtração de uma fração com um número natural, não é? Então significa que para isso ser possível, devemos calcular, não é, o MMC. Então significa que teremos que calcular o MMC entre seno de x sobre cosseno de x e menos seno de x. Então significa que teremos que multiplicar tanto, não é, o seno de x, assim como o seu denominador 1, por cosseno de x. Aqui iremos multiplicar por 1, certo? Então, significa que teremos aqui, não é, limite de x tendendo a zero de seno de x sobre cosseno de x menos seno de x vezes, não é, cosseno de x sobre cosseno de x. Este cosseno de x, não é, o fator do MMC, multiplica o seno de x e multiplica também o 1 aí inexistente aí embaixo. Nós denominador teremos simplesmente o x ao cubo, não é? Então, uma vez que nós temos aqui a adição de frações que dão o mesmo denominador, não? Uma vez que já igualamos assim, os seus denominadores, podemos, não é? Assim simplesmente nos livramos dele. Então, ficamos simplesmente com a parte do numerador, se nós filtramos limite de x tendendo a zero de seno de x menos seno de x vezes cosseno de x sobre x ao cubo, certo? Então, né? Ignoramos os denominadores, pegamos a parte do numerador, visto que ambos têm o mesmo denominador que o seno de x, certo? Certo. Bom, então, feito isso, aqui nós podemos perceber que temos o seno, não é?
Aqui. Também temos aqui o seno a multiplicar. Então significa que é possível que efetuamos, não é, o processo de evidência, não é? Onde vamos evidenciar o seno de x, onde temos o seno aqui, podemos evidenciá-lo, não é? Uma vez que temos ali o seno a repetir-se, podemos evidenciá-lo, onde teremos seno de x. Bom, com que número nós podemos multiplicar o seno de x? Pode termos seno de x, não significa que teremos que multiplicá-lo por 1, menos, bom, aqui nós temos seno de x, que é este que está agora em evidência, não significa que teremos o cosseno de x simplesmente, não é? Uma vez que ao aplicar a propriedade distributiva, né, retornamos a esta situação aí em cima que conseguem perceber. E para o nosso denominador mantemos o x ao cubo, certo? Certo. Bom, daqui o nosso próximo passo, não é, é simplesmente, não é, multiplicar tanto o nosso numerador assim como o denominador pelo par conjugado dessa expressão dentro de parênteses, não é? Uma vez temos 1 menos cosseno de x. Qual seria o seu par conjugado? É simplesmente 1 mais cosseno de x. Então, devemos multiplicar tanto o numerador assim como o denominador pelo par conjugado da expressão que está aí dentro de parênteses. Então, vamos manter o seno de x. Seno de x, não é? 1 menos cosseno de x sobre x ao cubo. Devemos multiplicar pelo par conjugado dessa expressão dentro de parênteses. Neste caso vamos ter 1 mais cosseno de x, não é? No denominador também 1 mais cosseno de x, não é? Então, par conjugado, né, dessa expressão que está dentro de parênteses, é simplesmente a mesma expressão, apenas mudamos o cenário, certo? Certo. Muito bem. Feito isso, nós podemos, não é, representar, não é? Aqui, fechar isto. Então, podemos representar, não é, essa multiplicação em forma de potências, não é? Vamos colocar aqui, mantemos aqui o limite com x, digo, tendendo a zero, de seno de x, não é? 1 vezes 1, isto vai nos dar 1 ao quadrado é 1, negativo e positivo, isto vai nos dar negativo, vamos ter cosseno de x, não é? Cosseno de x não significa que teremos cosseno ao quadrado de x, certo? Certo. O nosso denominador, mantemos aqui o x ao cubo a multiplicar, não é? O 1 mais cosseno de x, certo? Certo. Muito bem. Bom, feito isso, podemos recorrer aqui a uma segunda nota que diz o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é exatamente igual a 1. Então, uma vez que ao isolar aqui o seno ao quadrado de x, não é, passamos o cosseno ao quadrado de x positivo para o segundo membro, mudando de sinal, ficamos com 1 menos cosseno ao quadrado de x. E por coincidência, é exatamente esta expressão que nós temos dentro de parênteses. Então, significa que podemos substituí-la, não é, por seno ao quadrado de x, certo? Então, teremos aqui limite com x tendendo a zero, não é, de seno de x. Dentro de parênteses, não é, temos 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é igual a seno ao quadrado de x. Então, significa que vamos substituir pela expressão equivalente, que nesse caso seno ao quadrado de x, não é? Nosso denominador teremos x ao cubo a multiplicar 1 mais cosseno de x, certo? Muito bem. Então, feito isso, não é? Feito isso, efetuamos, né, esta multiplicação no numerador. Teremos limite com x tendendo a zero de seno ao cubo de x, não é? Temos seno de x vezes seno ao quadrado de x. Então, seno ao cubo de x, né? Nosso denominador, mantemos o x ao cubo a multiplicar o 1 mais cosseno de
cosseno de x, certo? Bom, nós temos aí, não é? Uma potência, bom, que tem o mesmo expoente, né? A minha sugestão é uma questão de desfazer, não é? É exatamente desfazer essas potências, não é? Teremos limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes, não é? Seno de x sobre x vezes seno de x sobre x vezes, não é? 1 sobre 1 mais cosseno de x. Bom, podemos perceber que nós temos 3, ou melhor, x vezes x vai nos dar x ao quadrado, vezes x vai nos dar x ao cubo, não é? Temos seno de x vezes seno de x vai nos dar seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x vezes este seno de x vai nos dar simplesmente seno ao cubo de x, não é? Então, significa que esta expressão é equivalente a essa que nós temos aí em cima. Então, feito isso, devemos recordar aqui, não é? O nosso limite notável de seno, que diz assim, limite com x tendendo a zero, não é? De seno de x sobre x é exatamente igual a 1. Então, significa que podemos perceber que esta situação aqui, esta que nós temos aqui, o nosso limite também tende a zero. Então, significa que esta expressão é igual a 1, esta é igual a 1, esta aqui também é igual a 1. Então, significa que 1 vezes 1 vezes 1, isto vai nos dar simplesmente 1, não é? A multiplicar, teremos que substituir, não é? Está aqui 1 sobre 1 mais cosseno de zero, não é? Substituímos aqui a nossa variável x pelo valor da sua tendência, nesse caso tende a zero, não é? Então, significa que teremos 1 sobre 1 mais cosseno de zero é exatamente 1, não é? Então, teremos 1 sobre 2. Este é o valor, não é? Do nosso limite 233. Então, significa que o nosso resultado final é exatamente 1 sobre 2. Bom, espero que tenha percebido, né? E muito obrigado pela preferência. Não se esqueça de subscrever-se aqui ao canal, uma forma de me ajudar a crescer, também uma forma de ficar atualizado em todas as aulas sobre limites e muitos outros conteúdos. Muito obrigado, até a próxima.